E aí, então, ele mostra que esse amor que Cristo demonstrou e demonstra por nós é um amor sacrificial. E isso aqui é importantíssimo porque ele diz aí, olha, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. A palavra julgando aqui é analisando mesmo, é entendendo e buscando compreender isso. Ele diz, um morreu por todos. Ou seja, irmãos, como que ele demonstrou o amor? Ele diz, olha, o meu amor por vocês é eterno, eu sempre amei vocês. Agora, no tempo, ele demonstra isso. Como que ele faz? Ele morre. Ele morre. Sacrifício. Quem ama se sacrifica. Quem ama abre mão. Quem ama se entrega. Quem ama se dá. Por isso que em João 3,16 nós temos ali o Pai também declarando o amor dele por nós. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que a palavra dar ali é sacrifício. Ou seja, o Pai sacrificou o Filho em nosso lugar, e o Filho se sacrifica em nosso lugar. Então observe que ele diz, ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Um amor sacrificial. E Paulo está julgando isso. Paulo está analisando isso. Paulo está tentando entender isso. E na medida que Paulo entende, Paulo compreende, isso constrange Paulo cada vez mais ainda. Isso agita o coração de Paulo. Isso transforma mais ainda o coração de Paulo. Então ele diz, um morreu por todos. Um morreu por todos. Então, meus irmãos, esse amor é um amor sacrificial. Cristo se deu em seu lugar, em seu favor. Ele morreu por você. E nós temos que entender que a morte aqui, ou seja, ele se deixou, ou melhor, ele voluntariamente, nós vamos já falar sobre isso, ele permitiu que ele fosse morto em meu lugar e em seu lugar. E nós sabemos qual é a morte que Cristo passou. Nós estamos falando de Páscoa. Eu até falei lá em casa que nós não temos compromisso com a data da Páscoa. Não é mandado a gente comemorar a Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa todo mês. A ceia do Senhor é a Páscoa nossa. Nós estamos ali comemorando Páscoa, né? Então, mas é importante que a gente relembre do que Cristo fez. Isso é importantíssimo para nós. Então, o ponto é que Cristo, ele foi punido em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. E um pecado que exigia a morte. Por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que ele tirou o pecado? Ele teve que ser sacrificado. Ele teve que ser imolado. Então, o apóstolo Paulo diz, um morreu por todos. E na primeira carta, né, de Paulo aos Coríntios, quando ele prega o evangelho lá, ele diz assim, irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, que evangelho que Paulo pregou em Coríntios? Ele diz, olha, eu vim pregar para vocês aquilo que as Escrituras, o Antigo Testamento anunciou. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E o que ele está citando aqui, Isaías 53. Veja o sofrimento que ele passou. Mas ele fez isso de maneira sacrificial. Porque quem ama, se sacrifica. É simples assim. E é esse tipo de amor que nós queremos ver. É esse tipo de amor que nós queremos experimentar. É esse tipo de amor que nós queremos entender. Um amor que se sacrifica, porque quando alguém que é amado ou amada, ele entende que a outra parte se sacrifica por causa dela, é um amor que você não questiona mais. Que você não tem mais dúvidas, você tem certeza e segurança. Eu sei que me ama, porque aqui, o que foi feito? É o que Paulo fala lá em Romanos. Deus não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele também todas as coisas? Ou seja, então o crente não tem dúvidas que Deus dará outras coisas para ele, porque se o filho que ele amava mais do que tudo, ele entregou em nosso favor, as outras coisas que são secundárias também ele não nos vai dar. Então o amor de Cristo, segundo Paulo, é um amor sacrificial. Ou seja, Cristo se sacrificou por mim
e por você. E esse sacrifício, irmãos, é o pior de todos, porque ele teve que sentir no seu corpo e na sua alma as agruras do inferno, a intensidade da ira de Deus sobre ele foi derramada. E repito aqui os irmãos, nós temos que ler o Salmo 23 com muita atenção, porque ele tomou todo o cálice da ira em nosso lugar, para que bondade e misericórdia viesse sobre nós, e para que nós pudéssemos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então ele se sacrificou em nosso lugar. Então Paulo diz, ele morreu por nós, ou ele morreu por todos. Sacrifício. Quem ama se sacrifica.